Olá, corretores e corretoras de todo o Brasil, em especial do nosso querido Syncor São Paulo. Nós estamos aqui mais uma vez para gravar o Sim Pode Ouvir, o nosso podcast. Meu nome é Alex Dias, eu sou diretor regional de Presidente Prudente do Syncor São Paulo e estou responsável pelos temas corretor do interior, corretor jovem e sucessão. Então hoje nós temos um episódio muito especial para vocês, mas antes disso eu quero dar uma dica. Você, corretor associado do Syncor São Paulo, já baixou o nosso aplicativo, o app Syncor Digital? Lá no nosso app você tem inúmeros benefícios, tem acesso à sua carteirinha digital, acesso ao Estadão, por exemplo, a leitura diária do Estadão e principalmente, que está fazendo muito sucesso em corretor do estado de São Paulo, o Conecta Core, que é assessoria aí técnica e jurídica para suas dúvidas do dia a dia. Então, se eventualmente você tem uma dúvida com relação a, por exemplo, uma aceitação que você não está conseguindo colocação no mercado, baixa o app, manda esse questionamento, essa dúvida lá no Conecta Core, que eu tenho certeza que a nossa equipe aqui, a nossa querida equipe aqui do Syncor vai responder você com precisão e vai sanar essa dúvida para você. Voltando para cá, hoje um episódio muito especial do nosso Sim Pode Ouvir. Eu que estou responsável aí pela apresentação de temas como o corretor interior, né? O corretor do interior, o corretor jovem, falar um pouquinho também sobre sucessão. Eu digo que é um episódio muito especial hoje, porque diante desses temas eu consegui encontrar uma pessoa lá no Conec que se enquadra em tudo isso. Ela é uma corretora jovem, jovem de idade, jovem de mentalidade. Ela é uma corretora do interior, lá de São João da Boa Vista, e ela é uma corretora também sucessora. Então tenho certeza que o nosso papo vai ser incrível. Eu apresento vocês, Tainá Palma. Tainá, dá um alô aí para os nossos corretores. Olá, pessoal, corretores. Alex, muito obrigada pelo convite. Estou feliz demais de poder estar participando aqui com vocês e, enfim, estou muito feliz. Vamos conversar bastante aqui, viu? Bora. Como nós conversamos no Conec lá. Lá no Conec o papo rendeu. Eu falei, Tainá, você tem que ir para o podcast do Syncor, porque você tem algo para acrescentar para a nossa classe, para a nossa entidade. Mas, enfim, para a gente começar, pessoal, Tainá, é um prazer, né, receber você aqui no nosso podcast. Como eu disse, é uma corretora jovem, é uma corretora sucessora e é uma corretora do interior. É tudo que nós estamos precisando aqui para inaugurar o nosso podcast com relação a esses temas, né? Já tivemos outros episódios aí com temas diferentes, mas em especial esse falando sobre sucessão, falando sobre a jovialidade da nossa profissão, né? Precisamos oxigenar aqui a nossa profissão, a nossa classe, o nosso querido Syncor, e também falando um pouquinho sobre o corretor do interior. Então, para a gente começar, já tô íntimo, vou chamar de Tainá, de Tá, porque já tô acostumado, é uma amiga, viu? Conheci no Conec, mas já firmamos aí um laço de amizade. Então, para a gente começar, eu queria que você se apresentasse um pouquinho, né? Falasse um pouquinho aí da sua história, essa carreira curta, mas que já tem aí alguns fatos marcantes, né? Tá trabalhando com o seu pai, com o seu padrinho, enfim. Conta para nós um pouquinho aí quem é a Tainá, como a Tainá começou e por que a Tainá entrou no mercado de seguros. Perfeito, Alex. Então vamos lá. Meu nome é Tainá Nassar Palma, sou de São João da Boa Vista, nascida, criada e moro lá até hoje. Sou filha caçula. Quantos anos, tá? Estou com 24. 24. Lá na Palma seríamos em 4 sucessores, hoje eu que estou tomando a frente lá. Minha irmã e meus primos acabaram indo para o lado da engenharia. Mas, enfim, eu me encontrei junto ao seguro quando eu percebi que o propósito que o seguro consegue trazer para a sociedade, né? Que quando a gente vê, é uma entidade como o seguro, é praticamente uma das únicas empresas que acaba devolvendo dinheiro para a população através de indenização, né? E aí, vendo tudo isso, eu sempre fui uma criança que sempre questionou muito o porquê das coisas, que tudo tinha que fazer sentido e tudo mais. Então, quando eu encontrei esse sentido no seguro, foi algo que, assim, casou certinho. E aí, eu resolvi traçar a minha carreira como corretora e tudo mais. Então, me formei em administração em 2020. E aí, foi ano de pandemia, tudo mais. Último ano online. E aí, foi quando a ANS lançou aquele curso intensivão para tirar a SUSEP.
tô terminando minha faculdade, por que não fazer Não também? tô fazendo nada. Tô fazendo nada. Por que também não pegar minha SUSEP, né? E aí foi quando, em julho, comecei. E aí eu lembro que eu vivia uma rotina meio maluca de manhã fazer o curso da INS, à tarde trabalhar por manhã e tarde, e de noite terminar a faculdade. E aí peguei minha SUSEP e o diploma em 2020. Que legal, tá bem, uma rotina bem intensa, né? Nesse período que você precisava se formar. Você, quando disse que você trabalhava aí no período da tarde, já era na corretora ou ainda não? Sim. Comecei na corretora. Quando eu praticamente completei 18 anos, eu comecei. Porque aí eu formei em 2016 na escola. E pra falar a verdade, eu não queria seguir como corretora. A minha infância inteira vendo meu pai trabalhando pra caramba, o dia inteiro no computador, chegando à noite em casa. Falei, fazer Não quero isso daí? essa vida não, né? Não. Mas aí eu prestei vestibular, não passei no que eu queria e dou graças a Deus por conta disso Qual hoje. que era? Eu queria fazer estatística. Estatística. Não quero ficar o dia inteiro no computador, mas fazer estatística. Mas aí eu não passei. Aí eu falei, cara, vou ficar parada, sem fazer nada. Parece que eu não tô afim de fazer cursinho. Sabe, aí tive aquela crise existencial de 10 dias. Sim, sabe? todo Foi jovem quando minha tem. irmã começou a fazer faculdade aqui em São Bernardo. Sua irmã mais velha. Isso, minha irmã mais velha. A gente tinha pouquinho tempo de diferença. Quantos anos? 1 ano e 8. 1 ano e 8 Mas na meses. escola sempre foi 1 ano. E ela nunca trabalhou dentro da corretora de vocês? Na verdade, meu pai pôs ela pra trabalhar quando ela tava no cursinho. Num Aí tempo. falou, Estê, você vai trabalhar. Quero você aqui dentro. Quero você. Vou tá? formar você. Não, só pra você ter alguma coisa pra você fazer. Legal. Mas ela não queria, não. E aí foi nessa crise que aí eu falei, vou ficar parada não, vou trabalhar com meu pai. E eu já tinha trabalhado um pouquinho. Mas aí foi indo, eu lembro que a gente teve um encontro de sucessores, porque a Palma faz parte do Grupo Exalt, que é um grupo do interior que fez total significado na vida da Palma, na nossa vida. E aí teve um encontro de sucessores. E aí eles falaram, Tainá, vai, Campinas, tudo mais, né? E eu fui, eu achei muito legal. E é muito legal quando você encontra pessoas que estão na mesma situação que você, Sim. passando por aquilo que você está passando, ou então que já passaram e tá vendo que dá certo. Então ajudou também nesse caminho de me encontrar. E aí eu comecei a trabalhar, foi indo. Lembro que eu estava tirando minha carta na época também, estava maluca para poder pegar minha CNH. E aí, continuei, enfim. Tá, é legal pra gente organizar as ideias aí, porque você já falou muita coisa legal que eu queria aproveitar aqui no nosso podcast, até para ajudar os corretores que estão nos assistindo também, né? Mas vamos lá do começo. Quando você pensou em fazer administração, você então não tinha ainda uma noção exata do que você queria seguir profissionalmente. Sim, ia fazer a faculdade, mas aí dependendo do que acontecesse na faculdade, podia ir por outros caminhos. Foi mais ou menos isso. Sim, eu lembro que eu fui para fazer a inscrição da faculdade, que eu falei, não vou ficar parada, né? Cheguei lá sexta-feira, 6 horas da tarde. Primeiro eu fui numa faculdade na minha cidade e não dava mais tempo de fazer a inscrição. Aí eu fui para outra. E a outra dava tempo, falando assim, Tainá, você tem que estar aqui 7h30 para aula. Isso era de 6 horas da tarde. Falei, beleza, né? Cheguei no último dia possível para fazer a matrícula na faculdade. E aí foi tudo certo. Lá já conversei com o pessoal. Na outra sexta-feira já teria que apresentar um trabalho. E aí foi indo, fui me encontrando, fui gostando. Que legal. E sou muito feliz de ter feito administração também. É uma faculdade também que te ajuda no dia a dia na corretora, né? Nós vamos falar um pouquinho disso sobre, né, o cargo que você tem dentro da corretora, a sua função lá, né? Enfim. Mas aí para a gente continuar aí essa trajetória. Aí no último ano você falou, não, então já que eu vou trabalhar com meu pai, preciso tirar a tão sonhada carteira de corretor, né? A SUSEP, e aí você fez o curso então pela ANS, né? Sim. Inclusive, os cursos da ANS estão, sim, sendo um sucesso. Muitos corretores aqui do Sincor São Paulo têm elogiado essa parceria, essa troca aí que nós estamos tendo, porque tem ajudado essa questão da formação, tanto dos colaboradores das corretoras, como do próprio corretor, né? E aí você fez, então, o intensivão para fazer a prova. Isso, intensivão. Pela ANS. Foi. Que legal. Quanto tempo, tá? Foi de agosto a dezembro. É um semestre, mais ou menos. Aí era a manhã toda que pegava de aula, todos os dias. Uhum. Segunda a sexta, tudo. Aí tinha as provas, que era gravada.
né? Videoaula. Não, então, na hora que você fosse fazer a prova, tinha que estar com a webcam ligada, microfone ligado e o tempo todo alguém te assistindo fazer a prova. A prova, né? Sim, a prova. sim. Muito engraçado, assim, sabe? Mas dava certo. E na hora já saiu o resultado, aí ou era choro ou alegria. E já prestou os 4 dias de prova ou tirou primeiro a famosa Suzepinha? Primeira Suzepinha. Primeira Eram Suzepinha. 4 módulos. E aí era vida, previdência, né? Depois que foi indo para os demais ramos. Legal. Tá, e aí eu achei muito interessante aí que você comentou que você via seu pai chegando tarde, né? Aquele estresse do dia a dia do corretor de seguros, resolvendo problemas dos outros. Sim. E recentemente eu ouvi o nosso presidente, o Boris, ele falou uma coisa que eu achei muito interessante, né? O processo de sucessão, né, que tem sido um tema muito recorrente aí nas corretoras de seguro de todo o estado, de todo o Brasil, imagino, mas muito dos nossos associados fazem menção sobre esse tema. Ele comentou que o processo de sucessão ele não começa quando eventualmente o corretor resolve diminuir o ritmo ou se aposentar. Não, ele começa lá atrás, justamente nesse dia a dia do pai passar para o filho esse gosto pela profissão. E um exemplo que ele deu que eu achei muito bacana, corretor, é que se a gente chega em casa, se o pai chega em casa lá reclamando, não, tá difícil, seguradora tá difícil, tá dando muito trabalho pro corretor, não tá pagando sinistro, não tá fazendo isso, os processos não estão andando, ou não tá tendo aprovação, não tô conseguindo aceitar risco, enfim, ele tá jogando para dentro do ambiente familiar dele uma imagem negativa da profissão dele, e aquilo, né, eu digo o filho olhando aquilo, vai criando uma repulsa por aquela profissão, por aquele serviço que o pai tem, né? E aí, naturalmente, com o passar do tempo, o filho não quer seguir essa carreira justamente porque o próprio pai, muitas vezes lá de maneira subjetiva, né? Ele colocou aí um estereótipo na profissão que eventualmente não despertou o interesse do filho em ser um sucessor, em seguir. Então, a gente tem que ficar atento com relação a isso, né? Para que a gente... aqueles corretores que eventualmente têm interesse na sucessão do seu filho, que ele comece a plantar isso desde lá do início, né? Na infância, na adolescência, para que não aconteça isso que aconteceu com você. Ver o pai chegando estressado em casa, não, tarde... Mas até que não era nem tanto pelo estresse, assim, sabe? Meu pai, para ele estar estressado, precisa de muito. Muito. Nossa, meu pai é um amor de pessoa. Que legal. Meu pai é uma das pessoas mais gentis que eu acho que eu já conheci no mundo e com certeza todo mundo que já conheceu ele pode concordar. Mas assim, eu acho que não era exatamente pelo estresse, pela reclamação, nada disso. Era pela rotina de trabalho. Porque antes eles trabalhavam na corretora, assim, com ele e meu padrinho fazendo 80% das renovações. E aí, ajudavam no sinistro, além de toda a parte de gestão, né? Uhum. Então, era muito puxado. E aí, por conta disso, aí, com o tempo, ele foi passando as coisas, sim, porque a gente tem um time muito eficiente. O pessoal lá da Palma é muito fera e foi passando as coisas. Então, não pego por esse lado de estresse, mas faz total sentido o que você falou, viu, Alex? Porque se eu vivo um dia estressante e levo isso para minha casa, quem tá comigo na minha casa vai ver que o meu dia não é legal. Exato. É por estresse. Então, por que eu vou querer ter um dia estressante assim também? Então, faz total sentido. Mas aí, com o tempo, meu pai foi diminuindo a rotina de trabalho dele. E aí, quando ele sai 6 horas do escritório, assim, é festa. Tá. E aí, e esse interesse, assim, ele te convidou ou foi uma iniciativa própria sua em participar ali do dia a dia da corretora, trabalhar na corretora? Como que surgiu esse convite? Então, assim, o meu pai e meu padrinho meio que foram convocados pelo meu avô para trabalhar lá. Já é meus avós que fundaram uma empresa, então, aí sim. já tá indo para a 3ª geração, super interessante. Foi em 85, inclusive essa semana a Palma vai fazer 38 anos de mercado. Parabéns. Muito obrigada. Vida longa, Palma. E aí, meio que meu avô começou e meu pai começou junto. Inclusive o Valmir, nosso gerente, começou junto nessa época também como guardinha. Então ele tá lá há 35 anos com a gente. E aí, Palma segue formando profissionais do mercado de seguros, hein? Que interessante. Ele também é corretor. E aí, meu pai foi um pouco forçado, porque meu pai sempre foi muito amante da tecnologia. Inclusive, na década de 90, ele já tinha desenvolvido um multicálculo para usar na corretora. Tá brincando? Porque acho que, se eu não me engano, era tabelinha, né? Que eles falam de computação, não sei o certo. Também não é da minha época. Então, não vamos entregar a idade. Dizem que é tabelinha. Dizem. E aí...
ele fez um sistema de multicálculo, fez um sistema que já colocava no computador o cadastro. Inclusive, a gente usou esse sistema até 2015, que foi quando a gente entrou no Grupo Exalt e migrou para um sistema diferente. Mais atual. Mas foi. E aí, eu acho que como ele foi um pouco empurrado para lá, assim, sabe? Ele nunca quis que a gente fosse forçado para lá. Legal. Nem eu, nem minha irmã, nem meus primos. Então, a gente sempre ficou muito à vontade. Ele falava, olha, se vocês quiserem, pode vir, tá de portas abertas, tudo mais. A gente quer que vocês aprendam, mas sejam felizes. Sigam a carreira de vocês. Então, não fui forçada. Fui sempre muito tranquila. Sabe que eu recebo muito esse tipo de comentário, assim, dos corretores, ou tá comentando no sentido de que como que faz para o filho, né, trabalhar na corretora, que conselho que eventualmente eu poderia dar, pela nossa experiência e vivência aqui com outros corretores de outras regionais, né, enfim. E eu acho que isso aí é primordial, o pai não forçar a entrada do filho na corretora, né? Tem que ser uma coisa natural, tem que ser uma vontade de ambas as partes, obviamente, mas tem que ser uma coisa natural. Porque tudo que é forçado, a gente sabe que depois há esse desgaste e a tendência é não dar certo, né? Sim. E aí, mas voltando lá à história da Palma Cega, então, os seus avós que foram fundadores da corretora e depois passou para os filhos, que são, né, o seu pai e o seu padrinho. Isso. Que legal. E aí hoje, de sucessora imediata lá, só você. Hoje está só eu. Seriam 4, mas os outros 3 eles foram para outra área. Isso, foram para a área da engenharia, tudo mais, estão super felizes também. Mas aí tá a responsabilidade da Palma Cega ficou na sua mão, hein, tá? Sim, mas os dois estão à frente mesmo. Tá um processo. São atuantes ainda. Sim, totalmente. Legal, tem que ser gradativo. Sim. Ô, Thay, fala um pouquinho da sua função lá no dia a dia da corretora. Você estava comentando antes da gente entrar aqui para gravar que você passou por todos os departamentos da corretora, né, antes de ir para a área comercial. Foi mais ou menos isso? Foi. Então, eu fiquei na parte administrativa. Confesso que nunca fui muito fã da parte administrativa e fiquei lá só 4 anos presa. E trabalhando com essa parte de acompanhar a proposta, acompanhar a emissão, pagamento. Fiquei bastante tempo cuidando de parcela, tudo mais, até que finalmente eles colocaram para eu começar a fazer a parte comercial. Quando eu fiz o curso da ANS, eu gostei muito do produto de responsabilidade civil profissional. Então, eu passei a estudar bastante ele. E, enfim, meu pai nunca quis que eu trabalhasse com automóvel. Que legal. Ele fala que automóvel, depois que você entra, você não sai mais. Que querendo ou não, é o carro-chefe, né? De muitas corretoras. Sim, porta de entrada aí, de maioria das corretoras. Porque hoje, culturalmente falando, o seguro não é tão presente na vida da população, mas o que é mais é o seguro de carro e ponto, né? Então, realmente, ele é a porta de entrada, mas aí eu nunca fui para trabalhar com seguro de automóvel diretamente. É claro que você sabe, umas coisinhas ou outra, natural. Então, eu passei a atuar bastante com responsabilidade civil, empresarial. Gosto muito do Vida com o DIT, SERIT, né? Voltado para profissionais liberais. Mas teve uma parte do meu trajeto que eu não contei. Então, eu estava lá, né? 4 anos, administrativo, falando assim, pelo amor de Deus, me tirem daqui. E aí teve um dia que até meu padrinho me chamou, porque estava assim, tudo muito atrasado. Porque na época era aquilo lá de você ter que conferir a emissão, aí você baixa a pólice no sistema da seguradora, aí você cadastra a pólice no sistema. Muito manual. Muito manual. Aí tava com pilhas, tudo atrasado e tudo mais. Aí meu padrinho chegou pra mim. Tainá, você sabe que se você não fosse aqui da família, você não estaria mais aqui, né? Colocou uma carga de responsabilidade. Então, né? Falou, tá tudo muito atrasado. Eu falei, padrinho, eu tento, mas não dá certo, eu não consigo, não vai, eu não consigo, tudo mais. Aí foi uma longa conversa. Aí pegou outra pessoa da equipe para ajudar a fazer o que eu deveria ter feito, mas não fluía. Até que finalmente eles me libertaram pro comercial, toparam contratar estagiário. Eu fiquei muito feliz. Nossa, foi um momento marcante na minha trajetória. Foi uma virada de chave. Foi. E aí foi quando entrou a pandemia, 2020. E aí foi quando eu tirei minha SUSEP. Aí no outro ano, 2021... uma professora minha da faculdade, inclusive a professora que eu mais gostava da faculdade inteira, chegou pra mim e falou assim, tá, eu sei que você tá bem na tua carreira, tudo mais, mas assim, me surgiu o convite de construir o time de pessoas de uma startup daqui de São João. E a primeira pessoa que eu pensei pra comprar esse time comigo é você.
Eu falei, como assim, gente? Peraí, agora que minha vida tá pronta, formada em administração, peguei minha SUSEP, finalmente saí do administrativo, tô no comercial. Corretora. Me chega esse convite. Eu falei, gente, mas você não recebe uma oportunidade dessa todo dia, né? E a professora que eu mais gostava, mais admirava, e foi uma conversa de junho até julho, final de julho, agosto, e também dobrando o meu salário. Ah lá. Tudo dando a entender que tinha que mudar os ares. E assim, aí eu pensei muito e falei, eu vou. Conversando com eles o tempo todo, né? Falaram que é uma oportunidade realmente inédita e que a gente não deve falar não sem tentar, tudo mais. Eu fui. Fui em agosto de 2021, eu vivi meses malucos e foi muito legal. Eu aprendi demais na área de pessoas, a parte de recrutamento e seleção, a parte voltada para a marca da empresa, e foi muito fera. Só que aí aconteceu que em janeiro, fevereiro foi um pouco mais complicado lá na Palma. Eu via meu pai voltando a trabalhar até 10 horas da noite. Eu já não estava me encontrando tanto na startup, porque eles falam que um mês numa startup é igual um ano numa empresa comum. E eu falo que é real, porque é muita coisa que acontece ao mesmo tempo, e eu estou muito grata a esse tempo que eu tive lá, mas eu percebi que estava tudo bem. Parar, interromper. Sim, foi bom perfeito. Enquanto durou, e eu precisava voltar para aquilo que era meu lar. E aí eu voltei para eles e falei, gente, eu gostaria de voltar. E aí eles super acolheram e tudo mais. Eu voltei ainda falando assim, pode ser que eu saia, porque eu gostei dessa parte da área de pessoa, toda, aquele jeitão, né? Sim. Aquela enrolada, mas aí eu voltei para valer. E aí lá dentro a gente já fez várias mudanças voltada para a área de pessoas, então a questão de cargo, a questão de salário, a gente ajustou a equipe. Mas olha como é interessante, tá? Por isso até que eu digo para o corretor que tem que ser uma coisa natural. Sim. O filho entrar, né, no negócio, na corretora, porque muitas vezes ele tem uma outra ambição em um determinado momento da vida, né? E aí ele vai trabalhar eventualmente com aquilo que ele sonha, que ele quer, enfim. E aí ele tem experiência como do tipo que você teve, né? Vivendo uma outra empresa, com outros chefes, um outro ramo, que te deu uma mentalidade para que depois, dentro do seu negócio, dentro da corretora do seu pai, você pudesse desenvolver aquilo que você aprendeu nesse outro local. Sim. Eu também, né, eu já tenho 18 anos, apesar de novinho, eu tenho 18 anos no mercado, comecei com 14 anos, né, também entrei estagiário na corretora, guardinha na época, meio período, ganhava um salário mínimo que na época era R$150, salário mínimo já foi R$300, depois pesquisa no Google aí que vocês vão ver que eu não estou falando bobeira. Tá se entregando, Alex. Tá entregando a minha idade. E aí, dentro desse período da minha carreira, teve um ano que eu saí também para ir trabalhar em uma transportadora, né? Que inclusive era cliente da corretora, tinha um bom relacionamento lá com o proprietário dessa transportadora. E aí eu saí para trabalhar, né, nessa transportadora. Só que passei um ano lá, foi uma experiência incrível também, né? Cuidei lá da parte de logística, depois do financeiro, então me deu uma bagagem, uma experiência. Só que eu vi que não era aquilo. Que, na verdade, como você disse, o meu lar era em outro lugar, e aí pedi para voltar para a corretora também que eu trabalhava antes. Só que foi legal para mim essa experiência, né? Porque até solidificou o meu sentimento com relação à corretagem de seguros, é o que eu queria para o meu futuro. Tanto é que fiz faculdade de Direito depois disso, só que nunca exerci nada na área jurídica, sempre dentro da corretora. Que legal. Mas aí, dito isso, né, que você comentou aí dessa sua experiência fora do mercado, tenho certeza que você voltou, né, trazendo esse sentimento também, que não, agora eu percebi que a corretora é meu lar, é aqui que eu preciso trabalhar para crescer, para desenvolver, enfim. Voltei, falei que ia ficar lá, e assim, eu nunca saí diretamente da Palma, né? Lembro que de sexta-feira a gente trabalhava até às 5, toda sexta-feira fiel eu ia para lá, sempre estava dando suporte, sempre estava em contato com o pessoal. Então a gente nunca corta de vez, né, o laço. Mas aí eu voltei, eu fiquei pensando, ainda pensava dessa área de atuar direto com a área de pessoas, mas aí fui vendo o dia a dia da corretora, eu falei, por quê? Isso aqui é tão bom, eu gosto tanto de estar aqui. E aí foi quando eu falei para eles, gente, não, eu vou ficar, eu amo isso aqui, eu amo tudo que vocês construíram, eu amo tudo que a gente constrói junto. Perfeito. E falei, não, aqui é meu lugar. E é muito gostoso quando a gente se encontra em alguma coisa, né?
E aí, desde então, continuei atuando com a parte de pessoas, atuando na parte comercial. E às vezes eu brinco que cuido das relações públicas da Palma. Tá. E é legal também que aí dentro dessa experiência que você teve fora, parece que surgiu o interesse em fazer uma pós-graduação, Sim, é isso? foi quando eu comecei minha pós em gestão de pessoas e liderança. E aí tô quase terminando ela. Por que você teve vontade de fazer esse tipo de pós? Eu acho que é muito legal estudar as pessoas, estudar o comportamento delas e tentar entender como que a gente pode estar em constante evolução, né? Então, eu vejo hoje a Palma, quem faz a Palma ir para frente comercialmente, principalmente são os nossos comerciais, né? Sim. E quem faz funcionar o que você compre, o que de fato é entregue, é na hora que a pessoa precisa de uma assistência, a hora que a pessoa precisa de ser atendida num sinistro, que é quando o nosso pessoal do sinistro, do financeiro e tudo mais, mostra que por que ele contratou o seguro lá com a gente. Então aí você passa a entender o papel das pessoas lá dentro, você passa a cuidar. E aí foi isso que me chamou a atenção, de poder cuidar do nosso time para continuar trazendo a marca da Palma cada vez mais forte. Assim. Perfeito. As pessoas que carregam aí a nossa marca, né, lá na nossa empresa, enfim, que levam adiante também a história da nossa marca, da nossa empresa, eu acho que é super legal e válido isso aí, a gente cuidar de quem está lá vestindo a camisa com a gente. Tá, eu sou, assim, um entusiasta do podcast, né? Tô encantado por esse modelo de comunicação, comunicadores populares, assim, né? Falando para quem tá assistindo também, que são populares, enfim. E aí eu gosto disso porque o podcast dá a oportunidade da gente entrar no assunto, voltar, pular alguma coisa que ficou para trás, enfim. E aí eu queria, só a gente voltando um pouquinho lá atrás sobre a sua história, e a história da Palma Seg também, porque eu acho que é muito interessante. A maioria das corretoras, eu imagino, os corretores, aliás, que estão nos assistindo, eu imagino que passam por isso que você comentou. Do seu pai aí ter muita renovação para fazer no dia a dia, né? Acabava saindo um pouquinho mais tarde do escritório. Como que tem funcionado isso hoje, até com a sua entrada no negócio, né? Você faz renovação da carteira do seu pai ou não? Você só trata seguros novos, clientes novos? Como que funciona isso lá no dia a dia? Até com relação à sucessão também, porque querendo ou não, a carteira do seu pai talvez um dia vai ficar para você, né? Você tem esse relacionamento com os clientes dele ou só busca novos negócios? Como que funciona isso? Por enquanto, eu tô mais na parte de prospecção e seguros novos. Novos negócios. E faço algumas renovações, mas principalmente da minha carteira. Então, alguns que meu pai acaba passando e tudo mais. Já teve vários casos que eu visitei o cliente junto com ele, justamente para começar a me familiarizar com os clientes dele. Mas hoje, grande parte da renovação não tá mais com ele e com o meu padrinho. Realmente está com o nosso pessoal, com a nossa equipe. Do time comercial. Isso. E aí, por enquanto, a gente não está ainda nessa etapa de sucessão comercial ainda não, por isso Legal. que eu falo. Não, mas é interessante para quem está nos acompanhando entender um pouquinho também desse processo. Então, hoje, seu pai e seu padrinho, eles, as renovações deles, tem um time ali que ajuda eles no dia a dia Sim. a renovar esses negócios, e aí eles correm atrás de novos negócios, é mais ou menos isso. Sim, é apaga incêndio, né? A Jéssica que fica lá no nosso sinistro, sempre tá com o BO um pouquinho mais complicado, ela manda bem demais no sinistro e ele sempre dá um suporte também, eu que fico do lado dela ali também, sempre vai dar um socorro, porque é o momento que mostra por que o seguro serve. Exatamente, né? E então, a competência também da corretora, do corretor, enfim. Sim. Tá, fala um pouquinho para nós, agora mudando de assunto, como tem sido trabalhar aí no nosso mercado, que é majoritariamente masculino, uma corretora mulher, uma corretora nova, enfim, o que você tem sentido de dificuldade nesse sentido? Acha que precisa mudar alguma coisa? Fala um pouquinho para nós sobre isso. Olha, eu trago que realmente é um desafio, né? Porque muitas vezes os clientes às vezes não te ouvem porque você é mulher, porque você é muito nova. E aí se você vai com alguém, por exemplo, quando eu vou com meu pai, é bem diferente. Então eu sinto uma resistência, eu vejo que é um desafio. E aí eu acho que uma estratégia é tentar buscar públicos diferentes, assim, sabe? Quando você vai falar com um público que é mais jovem, normalmente é mais fácil você ter acesso, porque a pessoa fica mais familiarizada, né? Agora, se você vai falar diretamente com um público mais de idade, depende mais que é do interior. Interior a gente vê o pessoal um pouquinho mais cabeça fechada. Sim.
Mas eu acho que também, se ele te der uma oportunidade de você falar, e aí você traz segurança naquilo que você está falando, você traz conhecimento, é mais fácil de conseguir ter essa confiança para o pessoal te ouvir. Então, eu acho que é essa busca de ter um momento, né, para você conseguir falar, e às vezes pode ser que uma ajuda seja muito bom. Eu falo, meu pai é meu maior patrocinador positivo. Então, é muito bom poder estar com ele todos os dias, trabalhando com ele todos os dias, porque quando eu vou com ele, ele sempre me apresenta e aí as pessoas passam a me ouvir de uma forma diferente, de uma né? forma diferente, e isso facilita muito. Então, eu acredito que a gente tem que unir isso, né, de oportunidades que vão favorecer e ir atrás de um público que seja mais... Mas super legal isso que você falou, interessantíssimo, né? Para quem está nos acompanhando, porque dá essa experiência de vocês para que o corretor ele coloque o filho no negócio, o filho, a filha no negócio e apresente como um sucessor ali, como Sim. um membro da equipe, né? E não só como filho, para que justamente tenha passe essa credibilidade aí para o consumidor do outro lado, né? Sim. Eu sofri um pouquinho também lá no começo da minha carreira. Quando eu fui para a parte comercial, eu tinha 18 anos e realmente, por ser jovem, né? Ainda sou, mas na época ainda mais. Realmente as pessoas elas ficam com aquela famosa receio, pulga né? atrás da orelha, aquele receio sobre aquilo que a gente fala, sobre a cobertura que tem ou não, sobre nossas respostas em determinados assuntos, enfim. Então é importante que o pai, né, o sucedido, aí, ele passe essa credibilidade para a carteira de clientes dele, que o filho ali tem responsabilidade naquilo que está fazendo, que ele confia, enfim. E falando um pouquinho de sucessão, Alex, quando a gente puxa, por exemplo, da palma, né? Eu falo, por mais que doa, por mais que seja algo que machuque, ninguém nessa vida é insubstituível. Perfeito. Ninguém nessa vida é insubstituível, a gente sabe, é fato. Tanto é que na nossa trajetória, em 1997, quando meu avô falou assim que vou diminuir o ritmo, não vou começar a vir de sexta-feira, tudo mais, começou a passar as coisas para os dois assumirem mesmo, infelizmente com 50 anos ele veio a falecer. Seu avô com 50 anos 50 novo, anos, hein? problema no coração, tudo mais. E aí ele faleceu e foi um baque muito grande, acredito eu. Eu nasci em 99, então não acompanhei esse trajeto e foi muito triste, muito trágico, porque eu até trago, né, que foi quando ele resolveu descansar, ele veio a falecer. Então eu trago para os sucedidos pensarem em olhar mais para a vida deles mesmo, né? Que se você tem a oportunidade de ter alguém lá na sua empresa, que é seu filho, seu sucessor, ou algum colaborador que você confie, que às vezes tem muitos casos que as pessoas não têm, né? Sim, um sucessor. a maioria. Então, traz para dentro, conversa, dá função, põe para trabalhar para caramba, deixa trabalhar. O pessoal que é novo tem energia, tem força de vontade, tem ideia nova, é meio maluco de vez em quando as ideias, mas vale a pena ser ouvido, às vezes não executada, mas tem que ouvir. Então, dá trabalho para fazer, mesmo desde o ABC ali, o comecinho e tudo mais, e vai deixando, na hora de discutir alguns assuntos, traz para discussão, Perfeito. Escuta, pega a opinião, porque querendo ou não, ninguém nessa vida é insubstituível. É isso. E aí você precisa ter alguém lá, assim, eu acho que a evolução não existe sem a inovação, mas a inovação também não existe sem a tradição. Então, quando a gente consegue juntar a tradição com a inovação, acredito que é perfeito para continuar evoluindo essa marca no mercado. Então, eu acredito que tem que ser ouvido, tem que pôr para trabalhar, tem que pôr para ralar mesmo, tem que pôr para apagar incêndio e tem que ir parando. Você conseguiu uma trajetória muito bonita, muito bacana e deixa o pessoal continuar essa trajetória. Tá, eu acho que foi perfeita a sua colocação. Eu fico muito feliz de ouvir isso de uma corretora jovem, de uma pessoa jovem, né? Essa mentalidade, porque é importante para o nosso mercado pessoas com esse tipo de pensamento, né? O nosso mercado ele está precisando de uma oxigenação e não digo não porque a gente quer atropelar aí quem está na nossa frente, não é isso. É para que o mercado ele cresça e ele continue se desenvolvendo. Os nossos líderes, né, atuais aí, e até os antecessores, o Boris, no caso do Sincor, por exemplo, tem o pessoal lá da Fenacor, os presidentes do Sincor no passado, enfim, eles trouxeram o mercado de seguros até aqui, né? E a gente deve esse caminho que foi asfaltado a eles.
só que eles não vão ser eternos, né? Então a gente tem que se preparar e ter esse tipo de visão, esse tipo de mentalidade, para que a gente também, a partir daqui, a gente leve o mercado de seguros, né? Já que eles trouxeram aí com unhas e dentes o mercado até aqui, a gente também precisa pensar e levar o mercado adiante para depois os nossos filhos, os nossos netos também aí continuarem na estrada que nós estamos caminhando. Fico muito feliz de ouvir isso de você. É muito importante esse tipo de pensamento, esse tipo de mentalidade. E aí até gostaria de ouvir de você nesse sentido, como uma corretora jovem, né? Que você acha que falta no mercado com relação à juventude? O que as seguradoras podem nos ajudar com relação à juventude, né? Eu queria que você falasse também um pouquinho do Sincor São Paulo, quanto o Sincor foi ou tem sido importante para vocês lá dentro de um sindicalismo. Como que você vê como que você tem essa percepção como jovem? Certo. Acredito eu que a gente tem que estudar muito quem são os consumidores do agora e do futuro, principalmente, né? Então, quando a gente pega as seguradoras para analisar isso, hoje em dia as coisas elas precisam ser mais simples. Então, toda vez que a gente puxa para uma burocracia, quem é jovem não curte muito, você vai concordar comigo, Exato. né, Alex? Então, quando a gente fala do Sincor, das seguradoras e tudo mais, eu acho que quanto menos burocráticas forem as coisas, eu acho que vai ser mais atrativo para a juventude como um todo, né? Então, quando a gente vê esses produtos sendo desenvolvidos de uma forma diferente, com um perfil diferente, eu acho que são coisas que chamam a atenção. Mas eu vejo muita resistência por parte de tanto dos corretores quanto das seguradoras tudo mais, em conseguir trazer esses produtos voltados para a juventude para dentro da corretora. Porque normalmente são produtos que são mais autônomos e aí fica difícil da corretora tradicional trabalhar. Então, a gente tem que desenvolver alguma coisa para que fique mais fácil da gente trabalhar esses produtos novos, para poder trabalhar esse público novo. Porque todo mundo, acredito eu, que se puxar para analisar os clientes da carteira, a grande parte vai ser acima dos 40, por exemplo. Sim. Então, os clientes estão envelhecendo. Exato. E assim, a carteira da corretora está envelhecendo também. Então, é uma necessidade da gente ver como que a gente pode atrair, como que faz para a nossa equipe querer trabalhar com esse público também, né? Porque é diferente. É diferente. Então, eu coloco esses desafios. E aí, quando eu vejo o Sincor, eu acho muito importante. Eu acho que o sindicato, ele não tem um histórico muito bom no Brasil como um todo, o sindicato geral, né? Sim. A gente já viu muita coisa, então todo mundo acaba tendo uma resistência. Mas eu acredito muito no Sincor, porque, assim, é a luta do corretor de seguros. Todo mundo tem a luta do dia a dia, que é, por exemplo, aquele meu cliente que tem um seguro comigo e com o meu vizinho corretor aqui, e essa briga aqui de com quem que ele vai fazer o seguro esse ano. São brigas que a gente tem do dia a dia. Mas agora, quando há uma lei, uma regulamentação, alguma ameaça vindo de uma insurtech e tudo mais, não é uma briguinha aqui entre eu e você, corretores. É uma briga geral, onde está ameaçando, de fato, a nossa existência, o nosso trabalho, a nossa profissão. Então, é uma briga muito maior. E aí, quando a gente se une para brigar com quem for, Sim. É muito diferente. E enquanto eu tô aqui apagando meus incêndios, meus sinistros, meus BOs, tem alguém que tá aqui, muitos alguém, na verdade, que tá aqui brigando pela minha classe, brigando pela minha profissão. Então, quando a gente percebe que tem alguém fazendo o que eu deveria estar fazendo, e tá fazendo com gosto, porque é para eles também, é muito gratificante. Então, eu acredito muito na batalha do Sincor, na luta do Sincor. Acredito muito que em grupo, representados, a gente consegue muito mais longe. Trago também o Grupo Exalt aqui, que a gente foi, acho que a 12ª corretora a entrar em 2015, e hoje a gente é em mais de 60 corretores. Que legal. E assim, faz total diferença quando você está em grupo, porque é o pessoal que está vivendo todo dia a tua realidade. E aí, quando acontece alguma coisa, é isso que eu falei. Então, você tem com quem contar, você tem com quem trocar. A força é maior, né? Muito maior. Você acaba criando amizades, você acaba criando relacionamentos que são fundamentais para fazer sentido tudo isso que a gente faz, né? Perfeito. Então, vai dar um excelente corte isso aí, viu? Porque foi perfeito sua colocação. E eu até gostaria de fazer um convite para aqueles corretores que estão nos assistindo, principalmente os corretores jovens, né? Eu aí como membro da Comissão Jovem do Sincor,
que nós iniciamos recentemente, mas que vai ter uma atuação mais atuante, né? Uma atuação mais atuante e redundante, mas nós vamos atuar mais a partir do ano que vem aí junto aos corretores do Syncor. Então fica aqui o meu convite, você corretor jovem que está nos assistindo, se você quiser seguir lá o meu Instagram, AlexDias_, tá? Eu sou mais atuante no Instagram. Me segue lá, manda uma mensagem, fala: Alex, quero contribuir aí para o futuro da nossa profissão, para o futuro do Syncor, como que eu faço, quero trocar uma ideia. No Conec eu conheci muitos corretores jovens que eu confesso, inclusive você, eu fiquei surpreso, eu não imaginava que o nosso mercado tivesse esses corretores jovens, e eu fiquei muito feliz porque deu aí uma recarregada nas minhas energias com relação a isso. Já peguei os contatos de alguns, eu espero que em breve a gente possa aí se reunir, trazer esses corretores aí que são associados do Syncor para participar também, não só de podcast, mas também do nosso dia a dia aqui, lutar as nossas lutas, como você colocou, né? Tem o Samuel lá de Barretos, que é filho do Garrucho, um grande amigo meu. Conheci o Júnior de Olímpia, nem imaginava, o cara, ele começou também como eu, ele não fez parte de uma sucessão na corretora, ele começou a corretora do zero e tem lá os seus 28, 30 anos e já é associado do Syncor. Quer dizer, a gente tem que olhar para esses corretores também, para que a gente possa lutar as lutas deles, né? Sim, e aí, com relação ao que você disse das seguradoras, dos produtos, eu acho isso super válido e interessante. E assim, eu acho que é um grande ponto para as seguradoras, isso que você disse. A seguradora ela tem que encontrar um equilíbrio de fazer com que o processo interno na corretora seja, de certa forma, tradicional, para que aquelas corretoras que estão acostumadas com um determinado processo, para que elas vendam. Só que, ao mesmo tempo, a experiência, a jornada do cliente jovem tem que ser sem burocracia, né? Tem que ser imediatista, tem que ser de fácil contratação. É um desafio do nosso mercado, encontrar esse equilíbrio, que para quem vende tem que ser um pouquinho, né, mais ali burocrático, no sentido de que o corretor quer ver o que ele está fazendo, quer saber o que ele está fazendo, só que a jornada do cliente ela tem que ser, eu concordo em gênero, número e grau com você, ela tem que ser fácil, ela tem que ser dinâmica, ela tem que ser ali imediata, sabe? Sem burocracia, porque o jovem hoje ele está acostumado com isso, né? Enfim. Pra gente, nós estamos caminhando aí pro nosso final, e eu queria fazer mais 2 perguntas para você. O que você achou da nossa estrutura aqui? Nunca tinha vindo no Syncor, né? Não, nossa, achei sensacional. Primeiro que quando tem alguém no interior que vem pra capital, né? Você percebe que fica olhando pra cima. Nossa, que prédio grande, gente. Como que entra aqui? Então, aí entrei, falei, tem que ser rapidinho, né? São Paulo é diferente de São João. E aí, 29º andar, que vista incrível que tem daqui, estrutura. Não imaginava que tinha tanta gente trabalhando aqui, né? Pelo Syncor, tudo muito lindo. Inclusive, eu não sei se posso, mas deixo o convite para vocês associados virem conhecer. Aqui tem um espaço muito bacana, tem espaço para poder trabalhar, se tiver um dia aqui por São Paulo, sim, né? Exatamente. Está num cantinho para trabalhar, vem para cá. Então, muito legal, queria parabenizar. Fico feliz de ter todo esse suporte aqui por detrás. Que é sua também, não é minha, é nossa, tua, é de quem está acompanhando aí, é associado do Syncor. A gente tem a Fabíola lá atuando em São João, representando o Syncor, e tem uma equipe maior aqui também, então isso é muito bom. E muito fera, gente. Que legal, fico feliz. E como você disse, a gente estende aí os convites para os corretores que estiverem passando por São Paulo, quiser dar uma passadinha aqui, tomar um café. Se precisar de um local para trabalhar, tem tomada aí, tem computador, tem internet. E outra coisa, me fala um pouquinho do Conec. Foi seu primeiro Conec? Não, eu fui em 2018 com meu que pai. Legal. Meus avós gostavam muito de ir no Conec. Minha avó também é corretora. Então, ela não atua mais com a gente hoje em dia, mas ela gostava muito, meu avô gostava muito de ir no Conec. E aí, depois que ele faleceu, meu pai não foi mais, nem meu padrinho. E aí, em 2018, eu falei, vamos, pai, fomos, e foi uma experiência incrível. E aí, a hora que saiu desse ano, eu falei, gente, eu quero ir, eu preciso ir. Agora eu tenho minha SUSEP.
confesso que foi por conta do Conec que eu me associei ao Sincor. Ah lá. Porque a Palma já é associada, meu pai já era associado, todo mundo já era associado ao Sincor, mas eu, Tainá, não era. Eu virei associada por conta do Conec. Para participar do evento. Foi uma experiência incrível. Eu gostei muito de várias palestras e temas que trouxeram pra gente realmente refletir sobre a forma como a gente olha pra nossa vida, como a gente olha pra nossa carreira. Gostei muito daquela estrutura de você poder participar de várias palestras ao mesmo tempo, né? De ouvir um aqui, ouvir um ali, de poder ter essa escolha. Eu achei que foi muito bem organizado, muito bom e, assim, foi maravilhoso. A Josi, que foi comigo, ficou encantada. Maravilhada. Encantada. E eu também. Então, parabéns para todo o pessoal. Obrigado. Na verdade, a todos nós, né? O João tá aqui acompanhando, também foi um dos Parabéns, João. Foi um dos que encabeçaram lá os bastidores para que tudo acontecesse, enfim. Esse lance aí das palestras simultâneas, que você sentadinho lá no seu lugar, surgiu um slide lá, uma apresentação lá que você... Opa, aquilo lá me interessa. Tava para mudar né, a sincronia lá no aparelho. O batendo palma, falei, que eles estão batendo palma? Não, eu também achei super legal, super interessante essa sacada. Espero que permaneça. Enfim, e aí... dentro do Conec, Otá, de tudo isso que você falou, né, desse aprendizado que você teve lá e tal, você foi sozinho esse ano, sem o pai. Então, assim, tava com vontade mesmo, né? Era pra ter ido eu e minha madrinha. Minha madrinha trabalha com a gente também já há muitos anos. Ela é a nossa patroinha que paga o salário, sabe? Então tem que puxar o saco dela. A gente leva um café, brincadeiras à parte, mas ela também é comercial e tudo mais. E ela não pôde ir. E aí foi quando eu levei a Josi. Falei, gente, então peraí, eu que tô de corretora aqui, tô levando minha filha de 37 anos que eu brincava, né? Então foi realmente muito diferente, né? Porque a gente que tinha que representar a corretora como um todo para ter esse contato. E aí, estando em grupo também, o tempo todo você estava com alguém familiarizado. Fizemos muitas amizades também. Então, conexões boas então lá. É incrível. O Conec é um evento que todo corretor tem que participar, nem que for uma vez. É muito, muito, muito bom. Perfeito. E aí, até interessante que você disse que lá em 2018 você foi com o seu pai e talvez lá despertou um interesse em você em até continuar a sua caminhada dentro da corretora participando de um congresso, né? Com certeza. Nossa, muda a visão de muita coisa. Mais um ponto positivo para o nosso tão querido Conec. Otá, foi um prazer imenso receber você aqui, tá? Tenho certeza que a gente deu um pontapé inicial muito feliz e marcante na história do nosso podcast, que é entrevistar uma corretora jovem. Eu espero que a gente possa ter outros convidados aqui, assim como você, né, com essa mentalidade, com esse entusiasmo, com essa energia, apaixonada pela nossa profissão. Eu sou apaixonado pela nossa profissão, eu sou um entusiasta do corretor de seguros. E aí, quando a gente tem pessoas que estão na mesma sintonia, é muito gratificante, feliz, fazem com que a gente cresça também. Eu queria que você deixasse um recado aí, então, para o nosso mercado, para os corretores que estão nos assistindo, para os clientes da Palma Seg, né? Enfim, agora o momento é seu. Qual a responsabilidade. Olha, eu queria dizer que é fundamental a gente continuar inovando, continuar buscando, porque tudo aquilo que fez a gente chegar até aqui não é o que vai fazer a gente continuar evoluindo para frente, né? O mundo está muito instável, então acredito que a gente tem que cada vez mais dar as mãos para quem está ao nosso lado, para os corretores que estão ao nosso lado, para os grupos e tudo mais, e que é fundamental. Na Palma a gente está inovando cada vez mais, a gente tem a Lilian do nosso marketing, a Carol que está atrás de novos produtos, e acho que é fundamental a gente sempre buscar melhorar, mas sem perder a mão de tudo que fez a gente chegar até aqui. Então, se associem ao Sincor, se não tiverem algum grupo, busquem algum grupo para se filiar. E, enfim, vamos continuar na busca, né, de proteger a nossa população, proteger as conquistas do nosso povo. E é isso aí. Que legal, super legal. Para quem quiser encontrar aí a Palma Seg e a Tainá nas redes sociais, como que faz? O Instagram da Palma é @palmaseg, o meu é @tainapalma. A gente está sempre postando alguma coisa diferente do nosso dia a dia, tudo mais. A gente gosta muito de trazer o nosso dia a dia para o nosso Instagram. Então, fica o convite para vocês nos acompanharem. Perfeito. É isso aí.
Tá, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito aí esse convite, esse desafio. E para quem está nos assistindo, fique ligado aí que nós com certeza teremos outros episódios ainda melhores, como foi esse aqui, com muito tema bom, com conhecimento, para que você, corretor de seguros, principalmente o corretor associado do Syncor, valorize aí aquele trabalho que nós estamos realizando aqui. Um abraço, muito obrigado.